Como preparar sua empresa para atravessar a crise sem perder o caixa e o patrimônio? E eu quero te falar isso porque você lembra da última vez em que o mercado apertou? Ou seja, pode ter sido em 2020, pode ter sido em 2015 ou pode ter sido no mês passado, quando o fornecedor ele aumentou o preço. E aí o cliente pede um prazo e qual a sensação que fica? Sempre a mesma, sufoco. Mas aqui vai uma verdade que você precisa entender. A maioria das empresas, elas quebram em crise por conta não da crise, mas porque já estavam mal estruturadas antes. A crise ela apenas acelera o que é inevitável. E o pior, muita empresa parece organizada por aí, né? Paga tudo em dia, tá indo tudo bem, só que ela tá há um mês por vezes do colapso. Porque estrutura não é sobre pagar a conta simplesmente, é sobre aguentar o tranco quando tudo aperta. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre empresa que sobrevive e empresa que quebra. E no final você vai saber de qual lado você e a sua empresa está. Então eu quero que você já faça o seguinte, fideliza no like, porque é muito importante que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estamos com uma meta incrível esse ano aqui para o YouTube, então compartilhe esse vídeo com algum empresário que vai também poder compartilhar desse conhecimento. Qual que é a diferença da crise externa e da crise interna? Quando fala de crise, todo mundo pensa economia ruim, os juros está alto, costuma trazer ano de incerteza política. 26 está recheado disso, né? Copa do Mundo, então isso é uma crise externa. Você não controla. Mas tem outra crise que é a crise interna. Essa é a empresa que não tem o caixa organizado, não sabe quanto cada setor gasta, não tem prioridade nos pagamentos, não separa o patrimônio pessoal do empresarial, ela opera realmente ali no improviso. E a crise externa só revela o que já estava quebrado por dentro. Eu quero que você tenha esse exemplo aqui. Duas empresas do mesmo setor, mesma queda de faturamento, tá? Vamos pensar ali menos 30%. A empresa A, em 2 meses, não conseguiu pagar a folha. Em 4 meses, estava devendo o fornecedor. Em 6 meses, fechou. Empresa B, cortou custo não essencial, renegociou prazo, contratou um advisor, usou a reserva de caixa que tinha ali para poder sobreviver. O que acontece? Ela consegue atravessar essa crise. Qual que é a diferença entre essas duas? Muito simples, a estrutura. Ou seja, a crise ela foi a mesma para as duas empresas, só que uma tinha colchão e a outra não. Muitas das vezes, o empresário ele fica sem nenhum colchão ali. E aí eu quero te trazer os 3 pilares de uma empresa estruturada para crises. Pilar número 1, caixa e prioridade de pagamentos. O caixa é onde a crise aparece primeiro. Se você não tem previsibilidade de caixa, qualquer oscilação vai virar um sufoco. Pensa comigo. Isso aqui quebra muita empresa, porque a prioridade errada nos pagamentos faz com que você saia sem nenhum tipo de ordem dos pagamentos, uma vez que o seu caixa está apertado. E como que começa? Banco, né? O banco está cobrando, depois fornecedor que está te pressionando, e aí os tributos, reforma tributária está aí, porque tem multa, folha, né? Se sobrar. Então isso está errado. Qual que é a ordem certa? Que mantém a operação? Fornecedor crítico, estoque, e que mantém a sua empresa girando. É o seu time, então é a folha. Se tem time, você não tem uma operação. Pois tributos negociáveis, né? Muitos têm parcelamento, anistia, prazo, precisa avaliar, transações individuais. Quarto é o banco. Ele pode esperar e deve. Por quê? Porque a empresa em crise, o banco consegue esperar mais que um funcionário, concorda? O banco ele não vai quebrar se você atrasar. O seu time vai. Pilar número 2, gestão, não improviso. Tá? A diferença entre empresa estruturada e empresa improvisada aparece na crise. A empresa improvisada ela não tem um fluxo de caixa atualizado, não sabe quanto cada setor gasta, não tem indicadores, aí ela vai cortando o custo no escuro. A diferença da empresa estruturada é que ela tem visibilidade de caixa, 3, 6, 12, 24 meses. Ela sabe onde está o desperdício, concorda? Tem KPIs atualizados, corta com cirurgia, não com machado, né? É você cortar a unha sem cortar o dedo. Qual que é o exemplo real aqui para vocês entenderem? Uma empresa em crise, ela cortou ali marketing, vamos pensar 15 mil mês, 2 vendedores, 15 a 20 mil, o que acontece? Faturamento caiu mais ainda. Por quê? Cortou quem gerava receita, o pulmão da empresa. Marketing atraindo, qualificando, vendedor vendendo, colocando a operação para girar. O que deveria ter cortado? Eventual software redundante, né? Consultoria desnecessária, despesa de giro. Então, um corte bom é um corte cirúrgico. Corte ruim é um corte emocional, tá?
Por último, o principal aqui, e é onde você tem que estar atento, é a proteção patrimonial, porque é onde a crise deixa de ser empresarial e vira pessoal. Muita empresa mistura, sabe o quê? Conta da empresa com a conta pessoal. Então, o patrimônio empresarial, ele não é o mesmo que o patrimônio familiar. Dívidas que muitas das vezes tem com garantia, né, aval do próprio sócio ali da pessoa física. E aí quando a crise aperta, o que acontece? A dívida ela invade a sua casa, né? Então ali penhora de imóvel, bloqueio de conta pessoal, execução de fato dos seus bens. E aí é uma crise que é externa, ela atinge a empresa. A crise interna, ela atinge diretamente o empresário. Como que você vai fazer esse diagnóstico se a sua empresa está estruturada ou não? Responde aí nesse checkbox. Você tem reserva de caixa para 3 meses? Você sabe exatamente quanto cada setor gasta nesse seu DRE? Você tem prioridade clara nos pagamentos em crise? O seu patrimônio, ele está separado do empresarial? Você tem os indicadores financeiros à vista aí, mensalmente atualizados? Se você marcou menos de 3, sua empresa não está preparada para a crise. Ela está funcionando na sorte. E aí, crise, gente, ela sempre vai existir. Economia oscila, capitalismo é assim. Juro sobe, desce, o mercado retrai. Isso você não controla. É o que eu falo sempre sobre o estoicismo. Menos é mais. E a gente precisa focar no nosso Golden Circle. Se você tem um caixa, se você tem algo organizado, se tem prioridade de pagamento, você consegue cortar a unha sem cortar a carne. Você consegue proteger o patrimônio da sua empresa e seu patrimônio pessoal, porque você não está buscando melhorar cenários externos, e sim todo o seu cenário interno. Porque a verdade é, a crise externa ela atinge todo mundo, mas só quebra quem já estava mal estruturado. Então, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e comenta. A sua empresa está preparada para a próxima crise ou você está operando na sorte? Se você percebeu que a sua empresa ainda opera no improviso em momentos que há uma pressão, isso não é um detalhe, tá? É um risco. E talvez, se você assistiu esse vídeo até aqui, seja para você fazer uma avaliação da sua empresa como cortesia aqui do nosso escritório. Fechado? Então eu quero que você faça isso, tá na descrição desse vídeo. E mais, tá? Eu quero que você aprofunde num problema e, de fato, assista esse vídeo que está aqui recomendado. Você sabe vencer em tempos de crise? Descubra o que vai te salvar. Nos vemos no próximo vídeo.